Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer não, que é criticar publicamente uma pessoa. E é uma pessoa que eu nem conheço, na verdade, né? Mas eu quero porque eu acho que as pessoas têm espaços e elas precisam ser responsáveis com esses espaços que elas têm. E eu estou um pouco cansado de gente que usa os espaços que tem de uma maneira, ao meu ver, tá? Uma leitura totalmente minha, irresponsável. E por que irresponsável? Porque lida com ideias, com premissas falsas, com ideias superficiais, enfim, tentam falar, né, com uma carga de análise e, na verdade, fala só de obviedades e tenta dar um aspecto de isenção para o que está dizendo, né, para uma análise racional, isenta, uma análise factual, e a gente vê que não é, né, que está carregada, está evada de um posicionamento político, enfim. Eu falei isso no vídeo passado, né, mas... E quem é a pessoa que eu quero criticar, na verdade, e o que ela fez para eu sentir vontade de criticá-la aqui nesse espaço? Bom, eu quero fazer uma crítica à jornalista e escritora Madeleine Laxco. Madeleine Laxco, que escreve no UOL. Ela escreve colunas, né? Ela escreve colunas no UOL de vez em quando. E assim, ela escreveu uma coluna sobre linguagem neutra. E eu não vou falar especificamente sobre a coluna da linguagem neutra, porque eu já fiz um vídeo sobre linguagem neutra aqui no canal, né? Há uns 2 vídeos atrás. E já coloquei meu posicionamento sobre a questão da linguagem neutra. Mas vejam, olha como, quer dizer, ela para falar para criticar a linguagem neutra, e não é porque ela criticou a linguagem neutra que eu acho ruim, mas ela dá um ar de superioridade sobre a questão da França, porque na França isso, porque na França aquilo. E o que a França tem a ver com a gente? Pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar querendo guiar a nossa vida a partir de premissas ditadas por países europeus? Né? Então, assim, se na França aconteceu de um jeito, azar ou sorte dos franceses, sei lá. Né? Mas o que a gente tem a ver com isso? Então, assim, essa ideia, né, de que aconteceu na França desse jeito, aconteceu na Inglaterra daquele jeito, né? Para! Então, assim, sobre a questão da linguagem neutra, não é esse artigo dela, essa coluna dela que eu vou criticar, não. Ela também teve a última coluna dela em que ela falou do Lula, porque o Lula não apresenta propostas, ele fala pro povo só vazio, discurso vazio. Gente, primeiro, quem é que está apresentando proposta até agora? A campanha política não começou. Ninguém está apresentando propostas. Né? Qual é o candidato que está apresentando propostas concretas? Ninguém. O Ciro Gomes está lá no PLD, então ele está falando do livro dele. Ele não está apresentando propostas concretas. Né? O Bolsonaro, então, nem se fala. O Bolsonaro está só atacando urna eletrônica. Né? A Simone Tebet está só falando mulher vota mulher. Por quê? Porque a campanha política não começou. Então essa ideia de não, porque o Lula, porque o PT, discurso vazio. Primeiro, o Lula está falando para os seus. O Lula está falando nas manifestações dele. Né? Ele não está sendo perguntado por ninguém sobre qual vai ser a política econômica dele e não está falando nada. Não é disso que se trata. Então perceba que já começa também uma ideia de que só um tem que fazer, e aí o outro que faz absurdos maiores ainda ninguém fala nada. Quer dizer, ela não fala nada. Mas enfim. Na verdade, a coluna que me deixou muito indignado, ao ponto de eu querer criticar a Madeleine Laxco aqui no canal, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer, porque
Porque eu não gosto de criticar pessoas, eu gosto de criticar sistema, né? Eu sempre coloco que a vida é um sistema, enfim, e a gente vai... Eu busco sempre fazer crítica às relações de poder que se estabelecem no sistema e tal, porque as pessoas são peças nessas relações de poder. Mas é o que eu disse, ela me deu vontade de criticar e eu vou criticar mesmo, porque ela teve uma coluna em que ela fala, em que ela critica as pessoas que estão criticando os cultos evangélicos que a primeira-dama Michele Bolsonaro tem promovido no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Então ela fala que, imagina... E por que me deixou indignado? Por que eu falo que ela parte de falsas premissas? Ela coloca na coluna dela que, mas o presidente Sarney, por exemplo, já recebeu um babalorixá no Palácio do Planalto. Mas padres católicos já foram recebidos no Palácio do Alvorada por XYZ. Então, aí eu quero fazer uma pergunta para ela. A gente já ouviu falar de alguma gira de candomblé dentro do Palácio do Planalto? Ou dentro do Palácio da Alvorada? Porque não adianta fazer falso paralelismo. Uma coisa é um presidente da República receber um líder religioso, que o atual presidente da República recebe aos montes, até para fazer coisas pouco republicanas, né? Como a questão do MEC e tudo mais. Mas não vou entrar nesse mérito. Receber um líder religioso, seja de que religião for, dentro da sede do governo, eu particularmente acho uma bobagem, não sei para quê, mas enfim, né? Mas aí ela faz essa falsa simetria que não existe, porque uma coisa é receber, outra coisa é promover um culto dentro de um espaço estatal. O Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada não são propriedade do senhor Jair Messias Bolsonaro e da dona Michele Bolsonaro. Eles estão lá enquanto entes representativos do Estado. O presidente da República mora no Palácio da Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto temporariamente, enquanto ente público, enquanto figura pública. Aquele lugar não pertence a ele, nem o Palácio da Alvorada e nem o Palácio do Planalto. Aquele lugar é um lugar público. Não é público no sentido de qualquer pessoa pode entrar. É público porque pertence ao Estado. Então, e o Estado é laico. Mas a laicidade do Estado, ela até fala disso. A laicidade do Estado é diferente, X, Y, Z. Mas veja, o Estado é laico. Então eu não posso, por exemplo, eu sou professor. Eu não posso chegar na sala de aula, e querer transformar a minha aula, chamar um padre, um pastor, um babalorixá, seja o que for, e transformar aquele espaço num culto religioso. Primeiro por quê? Porque aquilo a sala de aula é um espaço público também. Eu ali como professor, estou ali como um ente público também. Então eu não posso, porque o Estado é laico. E segunda coisa, eu não sei se todas as pessoas que estão ali querem, gostam e se sentem confortáveis em estar dentro de um culto religioso, daquele culto religioso que eu vou promover. É para isso que existem os templos de cada uma das religiões. É para isso que existem os terreiros de candomblé, né? As casas de candomblé, as casas de umbanda, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os centros espíritas. Esses lugares, eles existem para isso. Existem para que as pessoas que quiserem possam ir de livre e espontânea vontade entrar e participar do culto. A sociedade se estruturou assim. Então a gente não pode querer dizer
que o presidente que recebeu um babalorixá é a mesma coisa que a primeira-dama que faz um culto evangélico no Palácio do Planalto. E o problema não é ser um culto evangélico, tá? Não estou pregando aqui contra a religião evangélica. Apesar de achar que determinadas correntes evangélicas são lideradas por picaretas, por bandidos, né? E que se aproveitam da boa-fé das pessoas para enriquecer e para estabelecer relações de poder cada vez mais fortes, tá? Mas não é também disso que eu estou falando. Então não é porque é um culto evangélico, mas é isso. O palácio do governo, a moradia, a sede do governo federal o lugar onde mora o presidente da República não pertence a uma pessoa física, para que ela possa ali promover o que ela bem entender. Então essa premissa que a Madeleine Laxco traz no texto dela é uma premissa falsa, é uma premissa mentirosa. Por quê? Porque ela está fazendo uma falsa simetria, ela está fazendo um falso paralelo. E ela não faz o que é mais importante, porque ela vai no artigo dela falar sobre como a religião ocupa espaços políticos, espaços das instituições políticas, das instituições de poder. E aí ela podia ter aproveitado isso e fazer um grande artigo para falar do quanto é prejudicial, né, essa mistura promíscua entre líderes religiosos e a política institucionalizada, porque é uma mistura promíscua, porque confunde tudo, né? E parte da premissa de que estamos aqui para pensar na salvação da alma das pessoas, e elas estão lá, e essas pessoas estão lá para ocupar espaços de poder. Então ela podia ter aproveitado isso e fazer um grande artigo sobre isso. Mas não. Ela vai e faz a falsa simetria de que porque o Sarney recebeu um babalorixá não tem nada demais a Michele Bolsonaro fazer um culto evangélico no Palácio do Planalto. E tem. Tem porque não pode. Não pode porque aquilo é um espaço público que não pertence a ela não pode fazer ali o que ela bem entender. Ela é uma figura pública. Essa ideia... A gente no Brasil já tem uma dificuldade tão grande em lidar com a ideia do que é público e do que é privado em todas as esferas, né? A gente vê governos municipais, estaduais, as pessoas confundindo, né? Até entre nós, né? Eu sou funcionário público, quer dizer, até entre nós, da pessoa achar que o espaço ali é dela, é tão difícil. E aí uma jornalista que tem uma coluna num veículo de comunicação de grande alcance como é o UOL, o portal UOL, ela faz uma coluna em que ela faz uma falsa simetria e desrespeita o básico, que é o que é público e não pode ter uso privado. E a religião é algo do caráter privado da pessoa. Eu posso ser evangélico, umbandista, candomblessista, católico, espírita, ateu, né? Eu posso ser qualquer coisa, mas eu não posso exercer a minha função pública a partir disso. Eu posso até, claro, é impossível que as minhas ideias políticas, né, se eu sou prefeito, se eu sou vereador, se eu sou deputado, que as minhas ideias de projetos políticos e tal acabem sendo atravessados pelas minhas crenças. Não é disso que se trata. Mas se trata de você invadir o espaço público para fazer algo que é do seu caráter íntimo, do seu caráter privado. E impor isso publicamente, porque você está num espaço público como um ente público. Porque a Michele Bolsonaro não faz um culto no Palácio do Planalto ou no Palácio do Alvorada para ninguém ver. Ela faz isso como primeira-dama do Brasil, como mulher do presidente da República, e publica isso, e divulga isso, e torna isso público. Então é esse tipo de coisa que a senhora Madeleine Laxco não aborda na coluna dela. E é por isso que eu senti vontade de criticar, porque
Eu estou cansado dessas pessoas que têm espaço, e ela não é a única, não. Né? Eu quero até pedir desculpas a ela, porque assim, talvez ela acabou sendo um bode expiatório da minha indignação com muita gente que está ocupando seus espaços para fazer essas falsas simetrias, para partir dessas premissas vazias e para falar obviedades. Obviedades vazias e colocar um posicionamento político que a gente sabe que não é muito legal. Porque aí eu fui pesquisar um pouco sobre a Madeleine Laxco, porque eu realmente não a conhecia, eu lia de vez em quando algumas coisas, porque eu leio colunas do UOL o tempo todo, né? Mas eu fui pesquisar um pouco dela e aí assim, eu não gosto muito de dizer isso, agora entendi, né? Porque aí eu fui pesquisar, ela é jornalista da Gazeta do Povo, passou pela Jovem Pan, pelo Antagonista. Então assim, a gente percebe que os veículos onde ela trabalha e trabalhou são veículos de um pensamento mais reacionário. Né? E aí eu estou criticando porque eu não gosto de veículos com pensamento reacionário. Né? Mas aí a gente vê ela ocupando um espaço num portal que não é, em tese, reacionário e trazendo essas ideias eivadas. Não que as ideias em si sejam reacionárias, mas eivadas, impregnadas de um reacionarismo que vem da própria história dessa jornalista, né? Pelos veículos, através dos veículos pelos quais ela passou. Então eu queria saber o que vocês pensam, se vocês leram a coluna da Madeleine Laxco, se não leram, vão procurar aí no portal UOL, é onde ela fala o nome da coluna, se eu não me engano, é Quem criticou o culto de Michele Bolsonaro não sabe o que é a religião, o que é a religião e a política, enfim. É alguma coisa nesse sentido, tá? Coloquem a opinião de vocês, o posicionamento de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, enfim. Eu volto a dizer, é um vídeo que me deixou um pouco chateado, porque eu não gosto de fazer esse tipo de crítica, mas eu estou um pouco cansado. A gente está vivendo um momento no país muito cansativo, né? Muito exaustivo, que tira muito da nossa energia o tempo todo. E olha que eu estou falando da nossa energia, pessoas privilegiadas, né? Que trabalham, enfim, e não passam fome e tudo mais, né? Mas suga a nossa energia, ficar lendo esse tempo todo esse monte de mentiras, esse monte de premissas falsas, essas coisas vazias. E volto a dizer, a Madeleine Laxco não está mentindo, tá? Mas ela está partindo de falsas simetrias. Ela estabelece falsas simetrias para defender um ponto de vista que é indefensável. Por isso que eu critiquei ela, porque eu estou cansado disso. E a gente precisa começar a se levantar contra isso. As pequenas vozes como a minha e as grandes vozes precisam se levantar contra isso. A gente precisa parar. O jornalismo precisa parar de ser um pouco corporativista, tá? Porque agora estou fazendo uma crítica ao jornalismo como um todo. O jornalismo é um pouco corporativista, porque assim precisavam criticar. Às vezes a gente vê alguns jornalistas criticando outros jornalistas e eu acho isso muito legal, porque tira um pouco esse caráter corporativista do jornalismo. Mas de maneira geral o jornalismo é meio corporativista, né? Porque esta pessoa precisava ser criticada por alguém que tem uma voz maior do que a minha. Mas como ela não vai ser criticada por ninguém que tem voz maior que a minha, eu resolvi criticar e tá tudo certo. Então eu queria saber o que cada um de vocês pensa. Coloquem aí nos comentários. Enfim, vamos abrir um debate, como eu disse, sempre respeitoso, né? O canal é moderado, então não adianta me xingar nos comentários, porque os comentários não vão ser publicados se eles forem desrespeitosos, não se eles forem contrários ao meu pensamento, tá? Se for uma crítica respeitosa, eu publico. Já aconteceu e eu já estabeleci debates muito legais em vídeos anteriores, em que a pessoa discordava do meu posicionamento, mas colocou isso de maneira respeitosa. Eu fui lá, aprovei o comentário da pessoa, o comentário apareceu, eu respondi, a pessoa respondeu, eu respondi, a pessoa respondeu e foi tudo certo, tá? Então, não é que eu não modero o canal para colocar só comentários que me agradam ou que coadunam com as minhas posições. Não,
Posicionamentos contrários também serão colocados, desde que sejam colocados de maneira respeitosa. Tá bom? Então coloque aí nos comentários, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram e gostam do canal, convidem pessoas para se inscreverem no canal, para assistir aos nossos vídeos, visitem nosso blog, nossas redes sociais. Quero reforçar de novo que até sexta-feira agora, o próximo dia 12, nós estamos recebendo textos para compor o 9º número da revista Fluxos. E como eu disse já há alguns vídeos atrás, a gente preparou uma surpresa para esse 9º número, que é um número de aniversário, vão ser 2 anos da revista. Então a gente preparou uma surpresinha aí, que quem for esperto já vai conseguir perceber, tá? Mas que eu só vou dizer quando a revista sair. Tá bom? Então quem quiser, até dia 12, sexta-feira, a gente está recebendo textos. Vejam lá no blog as regras do chamamento, tá lá como uma postagem fixa. Visitem nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E segue a gente aqui no canal. E é isso, gente. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. É muito importante qualquer tipo de colaboração para que a gente possa continuar tendo as nossas ideias e colocando as nossas ideias em prática. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.